Fala galera, Wesley aqui, estamos mais uma vez no canal Socioloquê Filosowat para falar sobre séries, sociologia e filosofia. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre classe social, lutas de classe na série Snowpiercer, Expresso do Amanhã. E para tratar sobre esse assunto eu vou tentar relacionar um pouco a divisão das classes em vagões na série Expresso da Manhã e a nossa sociedade pelo formato da pirâmide social. Mas também vou tentar tratar um pouquinho das distinções que a gente faz sobre classe social na perspectiva da sociologia. Que a gente faz algumas distinções que são basicamente sobre classe no sentido econômico e classe em um sentido um pouco mais cultural. Então, se você está interessado nesse conteúdo, se inscreve no canal, já deixa o seu like no vídeo e compartilha para o máximo de pessoas que estiverem por aí. Bom, então eu levanto para a gente começar algumas pequenas questões, né? Quanto a divisão em classe da sociedade, seja no Expresso da Manhã, seja na nossa sociedade, impacta na nossa vida, na maneira como a gente se comporta e como a gente se relaciona. Por quê? Porque, bom, quem assistiu a série sabe que os fundistas sofrem muito com as condições de existência. Na nossa sociedade, será que é diferente? Será que quem está numa classe mais baixa ou quem está mais ao fundo do Expresso também sofre? Então, bora pro vídeo e vamos pensar um pouco nessas questões. Um primeiro ponto para a gente ter início para a nossa conversa é o seguinte: compreender que os vagões de Snowpiercer dividem a sociedade que está naquele trem em classes. É uma sociedade dividida em classes, né? Temos a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe e os fundistas, né? Será que isso parece com a nossa sociedade? Temos uma classe A, B, C, D, E. Bom, se você já viu essa imagem aqui, uma pirâmide social, você deve imaginar que a nossa sociedade também se organiza em classes. Você já deve ter visto isso no jornal, você já deve ter visto isso em livros, ou mesmo em diversos lugares. A realidade que apresentam lá em Snowpiercer não é tão distante da nossa assim, então. Bom, a nossa sociedade, assim como a de Snowpiercer, também é dividida em classes. Vamos tentar então relacionar um pouco, né, essas duas formas de dividir a sociedade em classes. No vídeo passado eu conversei um pouco com vocês sobre a situação em que as pessoas entraram no trem, né? Algumas pessoas compraram tickets, outras foram convidadas para trabalhar no trem, e algumas outras invadiram o trem para tentar salvar suas vidas. Visto que a premissa, né, da série, assim como do filme, é o congelamento completo do planeta Terra. Né? E aí algumas pessoas, as que eram mais responsáveis pelo crescimento global, né, grandes líderes, acabaram conseguindo comprar tickets da primeira classe, outras foram convidadas porque tinham especializações e capacidades que seriam úteis ao produtor e ao criador daquele trem, e algumas outras eram apenas força de trabalho. Então, a gente já consegue ter um rastro de como a divisão de classes funciona na série. Por uma renda. Nessa pirâmide que eu mostrei para vocês, tem uma divisão de classes da sociedade brasileira. Né? É uma pirâmide que mostra como as 69 milhões de famílias brasileiras elas estão divididas em classes sociais. Né? E essa divisão é basicamente por renda. A renda mensal familiar. 53% das famílias brasileiras vivem com uma renda mensal de R$ 1.957. 27% das famílias vivem com uma renda de até R$ 4.720, entre 1957 até 4.720. 15% das famílias vivem com renda entre 4.720 até R$ 14.695. E 3,6% das famílias vivem com uma renda mensal acima dos R$ 14.695. Vejam, existem algumas maneiras da gente tratar e falar sobre classe social. A mais comum de todas é essa que eu mostrei para vocês na pirâmide. Por quê? Porque essa é uma forma economicista ou econômica de compreender o fenômeno das classes sociais. Ela se baseia no ganho, no rendimento mensal das famílias. E aí ela consegue dar mais ou menos um panorama de quanto as famílias estão ganhando e quanto elas precisam para se manter. Porém, não é essa a única maneira que a gente tem de compreender classe social.
Por quê? Porque quando a gente pensa em classe, a gente também pensa um pouco sobre identidade, sobre hábitos, sobre características da cultura. Tem alguns elementos que não são suficientes e a gente não consegue perceber apenas pela perspectiva econômica. Por quê? Porque, bom, economicamente, a gente pode juntar pessoas que estão vivendo em lugares diferentes, que têm profissões distintas. Então, existem algumas distinções de modo de vida. E aí, quando a gente fala em modo de vida, a gente começa a pensar já em classe de uma outra maneira, que é a maneira pela qual as pessoas se veem. A maneira econômica é uma definição dada de fora para dentro. Um instituto de pesquisa, os institutos de pesquisa costumam usar muito essa perspectiva mais econômica, porque na pesquisa quantitativa é mais fácil para mobilizar, de certa maneira, e também é mais fácil de calcular. Porém, em pesquisas mais qualitativas, em pesquisas que vão a fundo na vida das pessoas, que vai tentar compreender certos hábitos, certas condutas, que vai ali analisar, né, como as pessoas se comportam, aí a gente tem uma outra forma de olhar classe social, que é por onde? Pelos hábitos sociais, pela ideia de pertencimento, pela identidade que a pessoa se dá, como ela se enxerga na sociedade. Quando a gente vai olhar a classe por essa perspectiva talvez um pouco mais social, menos econômica, tentando olhar para aspectos da vida, do modo de vida das pessoas, a gente pode observar então certos hábitos, a formação dessas pessoas, não só o quanto elas ganham, mas no que elas trabalham, o quanto de prestígio essa profissão oferece a elas, com quem essas pessoas se relacionam, quais são os lugares que elas frequentam. Quais são, então, o ciclo e a dinâmica social que elas acabam produzindo e desenvolvendo? Porque, de certa maneira, é muito diferente você ser, digamos, um trabalhador de chão de fábrica e receber R$ 1.500 e você ser, de certa maneira, um professor e receber R$ 1.500. Os hábitos são diferentes, as formas e as condutas de vida são distintas. É um pouco isso que também aparece ali no Snowpiercer, né? Porque existem pessoas que estão na segunda classe, mas exercem profissões diferentes. Esses hábitos diferentes a gente pode observar ali na Jinju e na Bess, dentro de O Expresso da Manhã. Quando a Bess sobe para a segunda classe, ela morava na terceira, e ela começa a lidar com um pouco da diferença dos mundos, certo? Ou então quando o André Layton, ou mesmo o Pike, são levados para a primeira classe. E lá eles comem uma comida que pra gente pode parecer simples, mas para eles, na situação de fundistas, era algo extremamente rebuscado. Um doce, um bolo, enfim, uma carne. Então, os hábitos são distintos e isso gera uma distinção, uma diferença entre as pessoas. Na série você vê lá a primeira classe no vagão noturno ficando nos camarotes, quando tinham grandes eventos, e outras pessoas ficando na pista. Em Snowpiercer a gente vê uma série de aspectos de distinção. Os fundistas eles têm condições econômicas muito precárias. Eles comem uma barra proteica, que para quem assistiu o filme sabe que é feita de baratas. As baratas que são encontradas no Expresso, elas são coletadas, colocadas em um aparelho, e a partir daí se faz a barra proteica que é servida aos fundistas, né? Isso já demonstra muito da desigualdade, visto que, para quem assistiu a série, lembra o banquete no café da manhã, que é servida a primeira classe. A primeira classe tem aquele café da manhã mais rebuscado, onde recebem todas as notícias, as atualizações, perguntam como vão suas vidas e tudo mais. Eles têm uma distinção social, né, da primeira classe profundo, que é um cuidado maior com esses indivíduos. Então, essa perspectiva um pouco mais cultural, um pouco mais social, né? Se a gente for para algum autor, talvez o sociólogo Pierre Bourdieu, sociólogo francês, ele vai tentar organizar que as classes sociais elas vão se estruturar a partir de 3 tipos de capitais, né? O capital social, ou seja, onde a pessoa nasce, as pessoas com quem ela convive e coisas do tipo, esses laços sociais que as pessoas vão produzindo ao longo da sua vida. O capital econômico, que é basicamente o capital do dinheiro, do money, o quanto ela ganha, o quanto ela recebe, o quanto isso é importante na formação, e também o capital
cultural. O capital cultural é quanto ela consegue aprender de bens culturais, né? De arte, de literatura, de conhecimento, quanto ela mobiliza disso. Para Pierre Bourdieu, essa tríade vai acabar formando o que a gente entende por classe social. E talvez seja uma maneira um pouco mais qualitativa de compreender, né, classe social para além da economia e vendo as outras relações que a classe social vai estabelecendo, aonde nós nascemos, com quem nós nos relacionamos e ainda quais são os bens culturais com os quais nós temos contato. Né? Isso vai aparecer muito em Snowpiercer. E esse aspecto de distinção é extremamente importante para a gente compreender as relações entre primeira classe, segunda, terceira e fundistas. Porque em Snowpiercer existe uma política de distinção muito forte e marcante. Você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com a nossa sociedade? Bom, o que isso tem a ver com a nossa sociedade? Se você já viu essa imagem que eu vou colocar aqui, sim, isso é uma favela de um lado, Paraisópolis, e um condomínio de luxo, o Morumbi de outro. Se você já viu essa imagem, então você com certeza deve imaginar que Expresso da Manhã tem uma relação muito grande com a nossa sociedade. Representa a situação de desigualdade entre as classes sociais. A gente não precisa ir muito longe para ver o quão desigual a nossa sociedade é. Assim como o Expresso da Manhã, você não precisa atravessar os 1001 vagões para você descobrir que existe miséria. E muitas vezes, é isso que a série de certa maneira demonstra, os que estão sendo transportados na primeira classe, eles não estão nem aí com os que estão sendo transportados na última classe. Assim como nas classes de trás. Quem está numa classe à frente, normalmente não olha para o fundo. Isso é uma questão de, empatia. A classe tem a preocupação consigo mesma, não com as outras classes. E é isso que vai se desenvolver ao longo da série. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa luta de classes que acontece na série Snowpiercer. Bom, vocês podem estar se perguntando, tá, mas o que é essa tal luta de classes, Wesley? Né? A gente pode voltar ali para Marx. Marx foi um filósofo, economista, um grande pensador do século XIX, que tinha suas preocupações com a situação da classe trabalhadora na Europa e de como elas eram exploradas, oprimidas e de como a luta de classe privilegiava os mais ricos e colocava os mais pobres em uma situação de miséria. O que eu quero ler aqui com vocês, do Marx, é uma passagem das mais famosas do seu texto clássico Manifesto Comunista, aonde ele vai definir a história da humanidade. Então vamos lá. A história de todas as sociedades, até hoje, existentes, é a história das lutas de classe. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro, em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido uma guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada, uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em conflito. Essa famosa citação de Marx sobre a situação da luta de classe, sobre como ela se desenvolve ao longo da história, como classes antagônicas, né, tendo interesses diferentes e entrando em conflito, nos apresenta de maneira bem clara o que acontece em Expresso da Manhã. O que acontece em Expresso da Manhã? Os fundistas querem defender seus interesses. Eles querem melhores condições. Por quê? Porque eles acreditam que a sociedade do Expresso da Manhã ela é muito injusta. Existiria bens o suficiente para dividir entre todos os participantes daquela viagem eterna buscando salvar a humanidade. Porém, o plano de Mr. Wilford não é exatamente esse. O plano dele é que o trem deve ser dividido em classes e cada um deve receber o que merece, porque só assim se estabelece a ordem e a sobrevivência. Tem um discurso de que sempre foi assim, é assim que funciona e precisará continuar assim. Se romper a ordem vigente, poderia criar o colapso e a destruição da humanidade. Veja, aí tem um certo discurso ideológico, né, que tenta naturalizar a forma como a sociedade se organiza.
dentro do Expresso da Manhã. É um pouco o que acontece na nossa sociedade. Vocês já devem ter escutado o discurso de que o mundo sempre foi assim, sempre vai ser. Eu nasci dessa forma e eu vou morrer com o mundo dessa forma. Mas bom, nós, enquanto seres humanos, estamos construindo a sociedade. Será que a desigualdade é natural? A desigualdade econômica, digo. Será que ela realmente é natural para a nossa existência? Ou será que nós podemos mudar as situações de desigualdade? Será que nós podemos criar um mundo um pouco mais igual e mais justo? Pessoal, hoje basicamente era isso que iríamos conversar, mas antes da gente acabar, eu gostaria de levantar algumas questões, certo? Gostaria que vocês pensassem um pouco na sua posição de classe, aonde vocês se encontram, o quanto vocês têm de certa maneira, privilégios, ou o quanto a sua posição de classe faz com que você tenha algumas oportunidades que outras pessoas não têm. Bom, a gente assistindo a série, a gente percebe que muitas pessoas têm oportunidades diferentes simplesmente pela classe na qual elas estão. A nossa sociedade também funciona da mesma maneira. E se a gente parar para pensar, a gente acaba chegando num outro ponto que também é extremamente importante dentro da série e também na nossa sociedade e que vamos tratar no nosso próximo vídeo. Esse tema é a desigualdade social, a distribuição dos bens. Então, deixo como pergunta final: será que temos bens o suficiente para que todos sobrevivam? Ou será que nós temos que manter uma estrutura mais ou menos como a do Expresso da Manhã? Será que se nós mudarmos um pouco a estrutura da sociedade, nós iremos entrar em colapso ou nós vamos colocar fim às injustiças e às desigualdades? Se você quiser saber, a gente se encontra na semana que vem. Então, valeu galera, um abraço.